Mesmo com a eleição do final do ano, o Internacional busca reforçar o seu elenco para 2024 e, obviamente, aponta com nomes interessantes do mercado nacional e do exterior. Mas dessa vez é um nome do Flamengo que está deixando a Gávea agora a partir de dezembro, que começa a entrar no mercado colorado. É Rodrigo Caio, zagueiro de 30 anos, mas que conviveu com uma série de lesões nas últimas temporadas. Eu estou trazendo alguns bastidores a respeito disso e principalmente algumas falas do próprio Rodrigo Caio sobre a sua situação física, clínica e o que pode vir a dar ainda em campo nas próximas temporadas, justamente e quem sabe com a camisa do Inter. Vamos falar sobre isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Inter, atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo. E nesse conteúdo aqui eu quero falar exclusivamente sobre Rodrigo Caio, tá? Porque é uma informação trazida pelo Lucas Colar hoje na parte da manhã que os dois candidatos da eleição colorada observam a situação do zagueiro lá no Flamengo, que tem o contrato por encerrar agora em dezembro, ao final do Campeonato Brasileiro estaria livre. O Flamengo não iria renovar o contrato do defensor. E aí, a partir disso, tem alguns pontos que podem vir a ser bons para o Internacional. Eu tenho os bastidores aqui e a gente precisa conversar sobre isso, beleza? Só não te esquece que a Mais Ágil pode antecipar o saldo do teu FGTS e com certeza ajeitar ou ajudar a ajeitar a tua saúde financeira para 2024. O fundo de garantia está lá guardadinho, é teu, tá na tua conta e a Mais Ágil pode pegar e antecipar ela em menos de 24 horas. Esse montante, essa quantia pode estar no teu bolso em menos de 24 horas. Fala com eles ou no telefone aqui que eu acabei de deixar no vídeo ou então no link que está na descrição e eu tenho certeza que tu vai ser muito bem atendido, beleza? Vamos lá, deixa eu falar primeiro com vocês assim, ó. Eu conversei com pessoas ligadas aos dois movimentos, né? As duas chapas, tá? E ambos confirmaram que, olha, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de jogador porque é um jogador livre, é um jogador que performa, é um jogador que tem uma história no Flamengo mesmo, né? Multicampeão, chegou em 2019 e tal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, assim, temos que ter cuidado. Ambos os lados disseram, temos de ter cuidado. E aí aqui eu vou explicar o porquê, né? Vocês sabem que o Rodrigo Caio jogou pouco nessa temporada, 12 jogos, basicamente, em 2023, sendo desses 12... agora desde a chegada do Tite, né, nos últimos 15, 20 dias, vem jogando alguns minutos aí. E aí o que acontece? A partir das lesões dele e da falta de estar em campo, o Flamengo não vai renovar o contrato com ele em dezembro. Pelo menos é a notícia que se tem desde o Rio de Janeiro. Por que eu digo assim, pelo menos é a notícia que se tem? Porque com a chegada do Tite, a situação do Rodrigo Caio dentro do Flamengo mudou. Claro que eles já falaram que não vão renovar, já tem entrevistas falando sobre isso e tudo mais. Mas a chegada do Tite, o Tite gosta muito do jogador, pode ser de repente um diferencial para 2024 e daqui a pouco eles façam um outro tipo de contrato com ele. Mas hoje a situação do Rodrigo Caio é de sair do Rio de Janeiro, pelo menos do Flamengo, tá? E aí o seguinte, olha só, ele jogou, gente, como eu disse, 12 jogos em 2023. No último jogo, tá, que ele foi no dia 8, contra o Palmeiras, na vitória do Palmeiras, do Flamengo sobre o Palmeiras, 3-0, tá? Jogou 10 minutos. Antes ele só tinha jogado em abril. Então ele vem desde abril sem atuar, porque ele teve uma série de lesões, e eu vou botar até a lista de lesões aqui e o número de jogos que ele perdeu, inclusive. Eu cheguei a fazer essa busca aqui ao longo da tarde, tá? Só que daí eu quero me apegar a duas questões. Primeiro, é um jogador que ninguém esconde, ninguém duvida que joga demais, joga o fino da bola, tá? A questão física que é o problema. Ele tem, e aí dentro do Flamengo, né, mais de 150 jogos. Chegou em 2019. E aí de lá para cá conquistou, obviamente, os principais títulos juntos com esse grupo aí, né? Gabigol, Everton Ribeiro e Companhia Limitada.
O Inter não esconde que quer um zagueiro, precisa de um zagueiro, principalmente por conta da suspensão do Rodrigo Moledo e automaticamente o contrato, né, do Rodrigo Moledo, que está acabando agora também em dezembro. Aí eu fui buscar algumas entrevistas do Rodrigo Caio, conversei com algumas pessoas, inclusive, lá do Rio de Janeiro. E aí tem duas declarações que eu acho que são importantes, que a gente tem que destacar aqui. Uma delas, do próprio jogador. Tá? Essa entrevista foi recente, agora no início do mês de novembro. Tá? O Rodrigo Caio falando sobre a sua situação dentro do Flamengo e com o Sampaoli. A situação dele com o Sampaoli. Olha a frase dele. Eu sempre tive bem fisicamente, treinando forte e preparado. A outra comissão técnica que não me dava oportunidades. Eu não recebia oportunidades com o Sampaoli. Querendo dizer que recentemente, né, ele estava já treinando, estava bem e estava liberado fisicamente e tal, já poderia ter jogado, mas o Sampaoli não colocava ele. Em outubro, quando chega o Tite, né, e aí o Mascherano vem junto e começa a fazer uma espécie de análise física tal dos atletas, o Mascherano ele fala o seguinte sobre o Rodrigo Caio, numa entrevista coletiva. O Rodrigo Caio está muito bem, ele está totalmente recuperado da lesão, apto a jogar e faz tudo que os outros atletas fazem. Ou seja, nos treinamentos não tem nenhuma diferença, né, entre o que um atleta faz para o Rodrigo Caio. E aí eu fui dar uma olhada no que acontece, né, com o Rodrigo Caio, porque o histórico de lesões não é só uma lesão em determinado ligamento ou determinada parte do joelho. É que é o seguinte, olha só, no ano passado ele jogou só 12 partidas. Ele teve um problema no menisco, o Rodrigo Caio. Ele perdeu 35 jogos na temporada passada. Agora, em 2021, ele perdeu 18 jogos. Ele fez uma cirurgia no joelho esquerdo e teve uma inflamação também no mesmo joelho. Tá? E aí perdeu esses 18 jogos que eu falei para vocês. Em 2020, ele teve lesões musculares na coxa e na panturrilha e um edema ósseo no joelho direito. No joelho direito. Se tu somar todos os jogos que ele perdeu de 2020 até agora, 2023, são 58 jogos. Se tu for levar em consideração que às vezes uma temporada tem 70 jogos, são quase uma temporada inteira de jogos que o Rodrigo Caio perde. Então, assim, eu vou voltar a dizer, como eu falei no início do vídeo, eu não tenho dúvida que esse cara joga muita bola. Mas os dois joelhos com problema, 30 anos, questões musculares já em 2020, ou seja, 3 anos atrás, por mais que seja ou que possa vir a ser uma observação ao jogador por parte das diretorias, e principalmente porque viria de graça, apenas jogando pelo salário, quem sabe de repente por um contrato de produtividade, aí a gente pode até conversar. Mas neste exato momento, em cima de tudo que eu pesquisei, em cima de tudo que eu li, e principalmente conversando com as pessoas que cobrem o Flamengo, tá? Se não for por um contrato de produtividade, é arriscadíssimo contratar esse jogador. Beleza? Cara, se tu chegou até aqui, eu quero ouvir teu comentário, eu quero ler teu comentário, melhor dizendo. Tá? O que tu acha da contratação do Rodrigo Caio? É uma boa aposta? Contratinho de produtividade, ganhando menos, de repente 200 mil, 300 mil. Vamos falar sério, né? Não vem por menos que isso. Dificilmente. É um cara com um nome, já é um cara com títulos, 200, 300 mil num contrato de produtividade, de repente podendo ganhar mais. O que tu acha? Bota nos comentários e vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. E não te esquece que a KTO também pode botar uns pilinhos no teu bolso. Vem brincar com a gente na KTO. Usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, beleza? KTO é onde a diversão acontece. A gente se fala. Tchau!